Queridos irmãos, graça e paz a todos. Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando nesta noite, quando eu tenho aqui uma palavra ao seu coração, seria de extrema importância que você ouvisse esta mensagem. Aliás, esta mensagem, queridos, que eu vou trazer aqui da parte de Deus, ela tem tudo a ver com o momento atual que o Evangelho está vivendo por todo mundo, ou que toda a humanidade está vivendo. Tem tudo a ver com o que eu vou trazer aqui. Por isso seria importante que você ouvisse. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 3, diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, como diz aqui. Quando a Bíblia diz que haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, a Bíblia está dizendo que a sã doutrina, ela não aceita o pecado. Ou seja, há muitas pessoas que elas não querem mudar. A Bíblia deixa muito claro, haverá tempo que não suportarão. Em outras palavras, a sã doutrina, ela não aceita pecado. A sã doutrina, ela não aceita mentira. A sã doutrina, ela não aceita o vício. A sã doutrina não aceita o adultério. A sã doutrina, ela não aceita o roubo. A sã doutrina, ela não aceita a cobiça, ela não aceita a avareza. A sã doutrina, ela não aceita preceito de homem. A sã doutrina, ela não aceita costume de homens. A sã doutrina, ela recusa todas as coisas que estão vinculadas ao mundo. Por que muitas pessoas dentro da igreja elas não se consertam? Por que muitas pessoas dentro da igreja mas andam todo errado na presença de Deus? Ou porque muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, a vida está bagunçada? Sabe por quê? Porque deixou de viver a sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela recusa ou não aceita as coisas do mundo. Ou seja, muitas pessoas recusaram a sã doutrina e por não querer ou por não aceitar mudar, está vivendo uma doutrina doentia. A doutrina doentia, ela aceita sim o pecado. A doutrina doentia, ela aceita sim o roubo. A doutrina doentia, ela aceita sim o adultério. A doutrina doentia, ela aceita sim o engano. Ela aceita sim a prostituição. Ela aceita sim o mundo. A doutrina doentia, queridos, ela aceita todas as coisas vinculadas ao mundo, por isso muitas pessoas não mudam. A doutrina doentia, ela aceita a divisão. A doutrina doentia, ela aceita o ódio, a discórdia. A sã doutrina, ela não aceita divisão. A sã doutrina, ela não aceita discórdia, ela não aceita malícia. Até porque a sã doutrina leva a conversão, a salvação. Mas a doutrina doentia, ela leva a se perder ou precisamente para o inferno. Eu preciso perguntar a você que me ouve do outro lado: que doutrina você está vivendo, a sã ou a doente? Porque se você parar e você for olhar para o momento atual, eu diria que 90% das igrejas hoje em dia, elas estão vivendo uma doutrina doentia, consequentemente, está adoecendo o coração das pessoas. E por adoecer o coração das pessoas, espiritualmente muitas pessoas estão doentes, andando de maneira equivocada na presença de Deus. Por quê? Porque não quer mudar. Quando a Bíblia diz de maneira muito clara que haverá tempo em que não suportarão. Ou seja, haverá tempo que muitas pessoas não vai querer mudar. Por quê? Porque não vai viver conforme a sã doutrina, vai estar vivendo uma doutrina doentia. Pessoas que acham que estão dando certo, estão dando errado, não percebe. A sã doutrina, como diz aqui, ela não aceita avareza, ela não aceita o roubo. A sã doutrina não aceita cobiça. A gente vê hoje em dia tanta avareza, tanta cobiça. A gente vê hoje em dia tanta coisa errada, é a doutrina doentia. As pessoas estão com o coração doente. Espiritualmente elas estão doentes, precisando, não é nem do avivamento, é da libertação. Porque até dizem que tem avivamento, mas não está tendo libertação. Então está sendo tudo em vão que muitos estão fazendo.
Pode ter avivamento, pode ter um pregador diferente, pode ter um cantor, um levita diferente, se não tiver a libertação, se não tiver a libertação da alma, se não tiver a libertação da mente, conforme Romanos 12:2, não vos conformei com este século, mas devemos ter a mente transformada e renovada em Cristo. Se não houver a transformação, continuar vivendo uma doutrina doentia, aceitando o mundo dentro da igreja, eu vou dizer aqui de maneira muito precisa: ei, todos aqueles que estão vivendo uma doutrina doente, se conserta, se converte, se arrepende. Ei, tira o mundo de dentro das igrejas, a balada, tira o adultério, tira a prostituição, adúlteros, tira de dentro da igreja o mundo, tira de dentro da igreja o pecado, tira de dentro da igreja a maldição, tira de dentro da igreja a doença, ou então perde a salvação, vai para o inferno. É o lugar daqueles que estão vivendo a doutrina doentia. É necessário que se arrependa, queridos. É necessário que haja conversão. É necessário que viva a sã doutrina. É necessário viver o doutrinamento de Cristo, não a doutrina de homem, preceito de homem. Tira da igreja o mundo. Tira a política da igreja, mais uma coisa que deixa as pessoas doentes. Tira o mundo das igrejas. Tem tantas pessoas doentes. Pessoas que estão causando divisão na vida de outros. Está doente. A alma está ferida. Discórdia. Sabe por quê? A doutrina doente, a doutrina doentia, adoeceu o coração das pessoas. Espiritualmente elas estão mortas, dividindo as pessoas, causando divisão, malícia, ódio, aceitando o pecado, balada dentro das igrejas, aceitando o mundo dentro das igrejas, doutrina doentia, preceito de homem, está tudo perdendo a salvação. Arrependam-se enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Arrependam antes que seja muito tarde. Hoje em dia se prega o que as pessoas querem ouvir. Hoje em dia se prega o costume de homem, doutrina de homem, segmento de homem, doutrina doentia e não a sã doutrina. Por que hoje em dia pregar a verdade escandaliza? Hoje em dia pregar a mentira se é aceito, pregar o pecado se aceita, pregar discórdia se aceita, pregar divisão se aceita. Hoje em dia o mundo dentro da igreja é aceito e nada disso escandaliza. Mas por que a verdade escandaliza? Sabe por que a verdade escandaliza? Porque aqueles que se escandalizam com a verdade nunca conheceu ela. Porque alguém que conhece a verdade não se escandaliza. Mas por que se falar a verdade hoje em dia é escândalo? Se falar para tirar o mundo da igreja, é porque aqueles que se escandalizam com a verdade nunca conheceu a verdade, sempre andou na mentira e achando que estava na verdade. Eu finalizo essa mensagem perguntando a você: que tipo de doutrina você está seguindo? A sã doutrina ou a doutrina doentia dos homens? Tá bom, queridos? Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar que doutrina você está seguindo. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.